Os últimos dias de Chico Xavier foram marcados por fragilidade física, rotina simples e grande serenidade, segundo relatos de familiares, amigos e integrantes do movimento espírita. Chico já estava com a saúde bastante debilitada nos anos finais de sua vida. Ele sofria de problemas cardíacos, hipertensão, dores na coluna, catarata, limitações respiratórias. Mesmo assim, continuava recebendo visitantes em sua casa em Uberaba, embora em ritmo muito reduzido. Nos meses finais de 2002, ele aparecia publicamente muito menos. Passava a maior parte do tempo em repouso, acompanhado por amigos próximos e cuidadores. Ainda mantinha hábitos simples, oração, conversas tranquilas e leitura. E um detalhe muito lembrado pelos espíritas é que Chico dizia que, entre aspas, desejava desencarnar em um dia de alegria nacional, para que a sua morte não causasse tristeza ao povo brasileiro. E coincidentemente ele morreu na noite de 30 de junho de 2002, justamente no dia em que a seleção brasileira conquistou a Copa do Mundo de 2002. A causa oficial da morte do Chico foi parada cardiorrespiratória decorrente de insuficiência cardíaca. Ele tinha 92 anos. O velório em Uberaba reuniu dezenas de familiares e pessoas. Filas enormes tornaram para ver a despedida e houve forte comoção nacional. Chico já era visto por muitos brasileiros não apenas como líder espírita, mas como uma figura de caridade e consolo espiritual. Os últimos anos de Chico Xavier misturam fatos documentados, relatos emocionais e muitas interpretações espirituais feitas por admiradores. Então, vou organizar tudo e vamos começar em partes com cada uma. Então, como foram os últimos dias de Chico Xavier? Saúde nos últimos anos. Na década de 1990, Chico já estava bastante debilitado fisicamente. Ele tinha problemas cardíacos, hipertensão, dificuldades respiratórias, dores crônicas, problemas na coluna, dificuldade para andar, catarata e perda parcial da visão, e episódios de pneumonia. E em 2001 chegou a ser internado com pneumonia grave. Mesmo assim, continuava recebendo pessoas em Uberaba, embora em número bem menor. Quem conviveu com ele dizia que o desgaste físico contrastava com a disposição emocional. Mesmo cansado, ele insistia em atender visitantes, ouvir pessoas e participar de reuniões espíritas quando conseguia. Ele nunca deixava ninguém. Ele sempre ia lá, ia atrás de gerar auxílio a todos e nunca deixava de atender uma pessoa sequer. E como era a principal rotina dele em Uberaba? Basicamente, nos últimos anos, a vida dele era extremamente simples. Ele morava numa casa modesta no bairro do Parque das Américas, em Uberaba. E a rotina incluía acordar cedo, fazer orações, leitura do Evangelho ou Evangelho no lar, conversas com amigos próximos, pequenos atendimentos a algumas pessoas e repouso praticamente quase o dia todo. A casa recebia constantemente pessoas em busca de consolo, cartas psicografadas ou apenas para vê-lo. Segundo relatos, Chico raramente recusava alguém. A residência onde ele morreu virou um museu anos depois. O famoso desejo de sua morte, né? Uma história que é muito repetida por familiares e amigos do Chico é que Chico dizia que queria morrer num dia de alegria nacional, para que sua partida não trouxesse tristeza ao povo brasileiro. E não só isso, mas parecia que alguns espíritos amigos, talvez até o próprio Emmanuel, falou que Chico iria desencarnar num dia onde houvesse alegria, onde o povo estivesse feliz, né? Antes desse período, Chico tinha curiosidade sobre a sua morte, e quando estava se aproximando, Emmanuel contou isso para ele. E depois o Chico contou também aos seus familiares e amigos, né? Que ele queria que o Emmanuel falou para ele que o Chico iria desencarnar num dia onde o Brasil estivesse feliz, né? Todo o Brasil estivesse feliz. E até o Chico falava brincando que então esse dia acho que nunca vai chegar. Mas então no dia 30 de junho de 2002, o Brasil venceu a Alemanha e conquistou o pentacampeonato mundial de futebol. Na mesma noite,
Chico Xavier morreu. Isso marcou profundamente os espíritas e ajudou a criar algo bem simbólico em torno da sua despedida. E não só isso, mas também confirmou o que o próprio Emmanuel já havia predito, né? E o Chico já tinha consciência de que ele morreria num dia onde o Brasil estivesse feliz. Contou para amigos e familiares e eles também vieram depois confirmar essa predição, que realmente se concretizou. O último dia. Segundo relatos publicados na época e também posteriormente em outras biografias, ele acordava normalmente. Foi um dia comum, no último dia, ele acordou normalmente, tomou o café da manhã, conversou com alguns familiares, descansou durante o dia e perguntou sobre o resultado final da Copa. Fez as suas orações habituais antes de dormir. E por volta das 19h20, foi para o quarto, como fazia frequentemente, ergueu as mãos em oração antes de dormir e cerca de 10 minutos depois sofreu uma parada cardíaca. O médico afirmou que foi uma morte tranquila, sem sofrimento e sem dor. Nesse período, Chico tinha 92 anos. As últimas mensagens e entrevistas dele. No final dos meses, nos meses finais da sua vida, Chico falava muito sobre a paciência, resignação e continuidade da vida espiritual. Há relatos de que ele acreditava estar próximo da morte e comentava isso com naturalidade. Em entrevistas, demonstrava cansaço físico, mas dizia não ter medo da morte. Pouco antes de morrer, Chico falou sobre esperar o tempo de Deus e manter serenidade diante do sofrimento humano. No meio espírita, também ficou muito conhecido uma declaração atribuída a ele de que não se comunicaria rapidamente após morrer, para evitar fraudes e mistificações. E até alguns amigos do Chico disseram que ele deixou uma espécie de senha simbólica para validar futuras mensagens mediúnicas atribuídas a ele. No velório e o funeral. O velório ocorreu na Casa da Prece, centro espírita ligado a ele em Uberaba. Foi uma comoção enorme. Filas de até 4 quilômetros, dezenas de milhares de visitantes, caravanas vindas de várias partes do Brasil. Cerca de 48 horas de despedidas públicas. As estimativas variam também. De 50 mil pessoas no velório, mais de 120 mil ao longo das homenagens e cerca de 30 mil acompanhando o enterro. Políticos, artistas, religiosos católicos, espíritas e evangélicos enviaram homenagens. O presidente, naquela época, Fernando Henrique Cardoso, divulgou uma nota oficial lamentando a morte. O governador mineiro Itamar Franco decretou luto oficial de 3 dias. E como os espíritas interpretaram a morte do Chico, para muitos espíritas, a morte do Chico foi vista como uma desencarnação serena, o que realmente foi. A conclusão de uma missão espiritual e um exemplo de humildade e desapego. O fato de ele morrer no dia do título mundial foi mostrado por muitos que realmente tem um significado providencial e tem um significado espiritual, Até porque aconteceu exatamente o que o Emmanuel predisse para o Chico. E depois da morte, muitos relatos começaram a circular, Então surgiam pessoas alegando terem sonhos envolvendo com o Chico, experiências espirituais, supostas mensagens mediúnicas do Chico e interpretações sobre sinais e fenômenos incomuns relacionados a ele. Alguns desses relatos continuam sendo discutidos em comunidades espíritas e também por céticos até os dias de hoje. O impacto que ele deixou na nossa sociedade, Independentemente das crenças sobre a mediunidade, Chico Xavier marcou profundamente a cultura brasileira. Ele publicou centenas de livros, doou direitos autorais para instituições beneficentes e se tornou uma das figuras religiosas mais conhecidas do país. Até hoje, sua imagem permanece muito ligada à caridade que ele sempre fez e fazia todo santo dia. Entregava alimento para moradores de rua, entregava alimento para comunidades, roupas. Ele fazia caravanas e também reunia várias pessoas debaixo do abacateiro, onde ele também distribuía brinquedos para as crianças carentes, alimentos, roupas para todos os necessitados diariamente. Fora isso,
Também ele permanece muito ligado à imagem dele, à simplicidade, onde Chico nunca foi atrás do belo, de se vangloriar, de ter coisas de luxo, ao contrário, sempre viveu com o simples. E o consolo a famílias enlutadas, através da mediunidade, das cartas psicografadas, né, onde os filhos das mães que desencarnaram passavam mensagens para elas, dizendo que estavam bem no plano espiritual. E muito mais, informações que só elas sabiam, apelidos, coisas que só aconteceram e que só eles sabiam, né? Sinais precisos de que aquelas informações realmente eram dos filhos dela, provando de verdade a vida após a morte. E também, talvez um dos maiores impactos do Chico foi a popularização do espiritismo no Brasil, porque foi graças a ele, a toda essa forma, né, dos ensinamentos de Kardec que ele colocou na prática em si, fez com que muitos vissem nele como uma pessoa muito interessante. Chico Xavier foi um grande nome para o nosso país, um grande representante, e assim nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Por favor, se inscrevam no canal para a gente poder divulgar mais. Deem um like, vai ajudar muito. E muito obrigado pelos 1000 inscritos. Estamos aqui juntos, reunidos com 1000 pessoas, todos juntos. E vamos aumentar cada vez mais para divulgar ainda mais a doutrina espírita.